Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é um conjunto de 3 parábolas que falam no mesmo sentido de resgate de almas, de resgate de vidas. A primeira do conjunto de 3 parábolas proferidas por Jesus fala sobre a ovelha perdida. Das 99 que ele colocou em segurança e a buscou longe. A segunda parábola fala-nos também, nesse conjunto, do filho pródigo, aquele que se perdeu e posteriormente foi encontrado como aquela ovelha. E a terceira, que completa o conjunto dessas 3 parábolas, fala-nos sobre a dracma de alguém que perdeu o seu valor, o esforço de um dia, e que se empenhou para reencontrar, para achar aquilo que lhe pertencia. A dracma, ela era uma moeda grega e que se equivalia ao denário romano, que era o equivalente ao serviço de um dia de um soldado romano. E é interessante que essa parábola da dracma perdida, ela tem o seu contexto teológico dizendo do valor de alguém que é resgatado, do valor daquilo que estava no controle, estava seguro, mas acabou se perdendo. É interessante que a dracma, também no Velho Testamento e na época de Jesus, ela era também caracterizada por um ornamento que as mulheres usavam na cabeça quando se casavam. Era um conjunto de 10 moedas em que elas formavam ali um tipo de aliança, um símbolo de aliança, que identificava uma mulher como mulher casada. E aquela mulher, quando saía e as pessoas olhavam para ela e identificavam no seu ornamento as dracmas que ela usava, eles entendiam que aquela mulher, aquela judia, ela tinha como esse diadema um símbolo, um sinal de que ela era fiel ao seu marido, de que ela tinha compromisso com o seu marido. E isso indicava que ela era uma esposa e que ela honrava aquele que com ela contraiu o matrimônio. Esses ornamentos não eram usados por mulheres solteiras. Então existe dentro dos estudiosos a questão da dracma, que valia dentro do contexto do esforço de um dia do trabalho de alguém. E também existe esse contexto aonde o ornamento de uma mulher casada, se ela saísse na rua com 9 dracmas, ela simplesmente era tida como uma mulher infiel, porque lhe faltava uma dracma que caracterizava ela como uma esposa. Para que servia uma dracma aqui na condição de um ornamento incompleto? Incompleto não significa fidelidade. Incompleto significa faltoso. Incompleto significa não estar cumprindo o propósito. Esta parábola nos fala de uma história que Jesus aplicou, e ele tem um resultado muito interessante. E olharmos para o contexto de quando aquela mulher achou a sua dracma, ela tinha 10 e ela perdeu uma. Entende-se que aquela mulher era uma mulher simples, uma mulher de necessidades,
e que as 10 dracmas que ela tinha, possivelmente eram como um esforço, uma reserva de uma pessoa de anos que trabalhou. Mas lhe faltou uma na parábola, e ela para procurar o que lhe faltava. O texto diz sobre a realidade das casas das pessoas simples de Israel. As casas eram escuras, eram humildes, e normalmente essas casas não tinham janelas. Daí o fato de que, mesmo durante o dia, era necessário que se usasse uma candeia para iluminar os cômodos da casa. E a parábola diz que era dia, mas aquela mulher precisou buscar a candeia para poder encontrar. O chão dessas casas, sendo casas pequenas, além de não ter uma entrada de ar, porque eram raras as casas que tinham uma janela, a única luz que entrava era a luz da porta da casa, e era chão de terra, chão batido. Não havia a questão nos lares mais simples de um cimento, de um calçado ou de um calçamento. Daí o fato de que muitas dessas casas, as pessoas viviam no se mover dentro de casa com poeira, porque era terra. E esta mulher, ela perde dentro de casa aquilo que não podia perder. E como é que se acha uma dracma num lugar aonde falta luz? Como é que se acha uma dracma num local onde o piso é de terra? E segundo alguns sítios arqueológicos que têm sido hoje descobertos, eles têm encontrado algumas moedas que entraram nas fissuras da terra, o que corrobora com a palavra e a parábola de Jesus. Muitas dessas moedas que são encontradas hoje em sítios arqueológicos, elas confirmam isto que Jesus disse, porque são encontradas algumas imagens em algumas dessas moedas que testificam o tempo em que esta prática era comum. E havia, neste caso desta parábola, uma única condição em que esta mulher poderia encontrar. Ela pegou a candeia, que é muito próximo de uma lamparina que nós conhecemos, e esta lamparina, esse instrumento, ele era provido de óleo, de azeite, um pavio que ficava para o lado de fora, e simbolizando uma lanterna naquele tempo, se acendia aquilo e a pessoa se movia dentro de casa. A mulher da parábola, ela precisou usar essa candeia. E é claro que esse texto nos fala sobre a alegria de Deus quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. A primeira parábola do conjunto de 3, das 100 ovelhas, uma que se extravia e que ela é reencontrada pelo pastor, e ela volta. E quando ela volta, a alegria de Deus de resgatar quem se perdeu. A parábola do filho pródigo, a mesma coisa. É a alegria de alguém que estava dentro, embora não estivesse literalmente envolvido, e resolveu sair da casa do pai. E foi resgatado. O pai o recebe. Mas essas parábolas, e em especial esta, elas mostram para nós a alegria de Deus quando alguém é resgatado. Mas essa parábola também traz uma consciência para a igreja. É a consciência que a igreja tem o dever, eu repito, a igreja tem o dever de se esforçar em resgatar o que estava perdido. É um dever da igreja. Nós não fomos chamados para ficar sentados confortáveis, vindo a alguns cultos, vindo a um culto especial. Este não é o propósito da igreja que o Senhor levantou, da igreja que o Senhor estabeleceu. Mas é um dever da igreja, por esta parábola, porque aquela mulher, ela chama as suas vizinhas e suas amigas, e elas celebram quando reencontram aquilo que estava perdido. Infelizmente, a igreja que nós falamos aqui não são essas 4 paredes. A igreja somos nós. Muitos de nós querem entrar no céu, pensa que vai entrar no céu, deseja entrar no céu, mas não celebra, não busca, não faz festa, não corrobora
para as vidas serem resgatadas. E quando não, também não se celebra. Às vezes nós temos alguns batismos e eu percebo que não há nem 50% de participação, mesmo não sendo nosso neto, nosso filho ou um sobrinho. Mas é dever da igreja, celebrar o resgate de quem estava perdido. E graças a Deus que os dois pastores que me antecederam aqui, usados pelo Senhor, eles não têm ideia daquilo que o Espírito ministrou ao coração, a mim, para compartilhar conosco esta noite sobre esse novo tempo que Deus nos dá. Mas você percebe que as duas palavras falam de excelência, falam de cuidados de Deus, falam de esforços. E nós somos hoje pressionados pelo mundo, pressionados pela carne, pressionados por um monte de coisa, a não sermos excelentes, a sermos religiosos. E vivemos uma geração que não pode apertar, que não pode cobrar, que não pode corrigir, que não pode buscar excelência. Por quê? Porque não querem. Mas o que a parábola nos fala? A palavra fala da alegria de Deus quando houve um ato de resgate por parte dessa dracma, daquela ovelha e também do filho que voltou. Mas nós precisamos em 2025, e esta é a palavra que Deus tem trazido ao coração desta igreja, desde outubro que o Senhor tem falado comigo nesta palavra. 2024 o Senhor nos direcionou romper para crescer, e continuamos romper com algumas coisas, mas hoje nós somamos algo a mais que o Espírito nos traz. O que Jesus quis demonstrar quando Ele fala desta parábola? Ele quis pegar o exemplo da vida cotidiana de uma família simples e mostrar o quanto Deus se importa com o resgate, com o retorno daquilo que se perdeu. O quanto Deus se alegra quando se volta para onde não deveria ter saído, se reencontra com aquilo que de fato estava longe, resgatar aquilo que estava condenado à morte. Este é o sentido teológico desta palavra, desta parábola que o Senhor Jesus quis passar. Mas eu quero compartilhar com vocês agora aquilo que o Espírito ministrou para mim, a estarmos aqui esta noite, aos amigos pastores, aos filhos da fé, aos amigos da casa, aos irmãos da casa. Entenda bem, o valor da moeda se dá à efígie do imperador que nela está estampado. Então o denário e também a dracma, o denário é grego, uma moeda grega, enquanto que o denário é uma moeda romana. Ambos eram moedas pequenas e elas tinham a estampa do imperador. E em uma delas, no caso a romana, que para o judeu era um pecado gravíssimo, porque tinha a imagem do imperador sentado num trono, como se fosse adorado. Por isso os judeus não gostavam e também repudiavam pela questão da idolatria que os impérios romanos se colocavam como Deus. Mas preste atenção, o valor da moeda se dá na imagem do imperador que nela está estampado. Então, de fato, essa moeda, ela não pertencia a quem possuía, porque na verdade a imagem do rei naquela moeda significava uma autorização, uma liberação para usar a imagem do rei. Mas na verdade aquela moeda de prata, ela era simplesmente uma das formas permissivas do rei de usar a sua imagem para comercializar. O valor da moeda, queridos, só pode ser percebido e aproveitado se ela for encontrada. Se a moeda não for encontrada, ela não tem valor. Então é como se disséssemos aqui esta noite: fulano tem 50 mil reais, mas aonde estão esses 50 mil reais? Não, ele tem, mas aonde está? Ninguém sabe onde está. Era como se disséssemos, e usando aqui a referência da dracma, que é uma moeda,
Qual é o valor de uma moeda que está perdida? Ela não tem valor. Ela só passa a ter valor, ela só passa a ter percepção e aproveitamento quando ela é encontrada. Dizer que tem uma moeda, mas eu não sei onde ela está, é como não ter. E para aquela senhora, para aquela mulher da parábola, fazia muita diferença, porque aquilo era fruto dos seus anos de trabalho. Uma das coisas que essa parábola nos mostra, e é isso que começa a mexer conosco, é que a moeda se perdeu pelo descuido de alguém. Alguém se descuidou para que a moeda se perdesse. Outra coisa é que estar perdido, ter uma moeda perdida, é a impossibilidade de serventia. Estar perdido quanto moeda ou dracma é o mesmo resultado: impossibilidade de servir. Eu posso até dizer que tenho, mas se eu não a encontro, eu não posso servir. Para que serve uma dracma perdida? Para nada. Ela está perdida. A dracma só tem significado se ela for encontrada. Caso contrário, não passa de um rótulo, de uma conversa, de um sentimento. Não se compra nada com uma moeda perdida. Chegar hoje no comércio, chegar hoje no local e dizer assim: eu vim comprar aqui 2 quilos de carne, ou eu vim comprar aqui algo, eu tenho uma moeda, cadê? Não, eu vou achar. Você não compra, porque moeda perdida não existe. Só existe quando é encontrada. E ninguém compra coisa alguma com uma moeda que se perdeu. É interessante, porque é isso que o Espírito ministrou a nós para o próximo ano. Dracma ou moeda são dons e talentos que recebemos, seja como diadema ou como moeda de esforço. Quantos valores e princípios que às vezes nós temos, recebemos e que perdemos. Aonde está o amor de Cristo em nossa vida? Aonde está o valor da dracma? Já que, trazendo uma analogia sobre o valor da dracma, que nela continha a imagem do império. No caso da época de Jesus, provavelmente era desse tempo. Na parábola que estava se falando, era muito comum ainda ter as imagens de Tibério. Nós, como servos do Senhor, recebemos de Deus talentos e dons, seja qual for o seu talento, qual for o seu dom, nós recebemos de Deus isto. No que nós estamos sendo identificados como dracma de Cristo, como moeda de Cristo, porque se trazemos em nós a imagem dele, como a dracma trazia do seu imperador, a pergunta para nós é: no que nós estamos fazendo valer a imagem dele em nós? Se a sociedade, se o mundo, se o chamado mundo gospel, se o chamado mundo religioso apenas vem para a ceia, apenas participa de culto, carrega as suas Bíblias, viemos bem arrumados para a igreja, nos preocupamos com roupa nova final de ano, nos preocupamos com compras e mesas fartas, nos preocupamos em brigar por cargos dentro da igreja, nos preocupamos e nos identificamos como a dracma perdida, quando fazemos da casa do Senhor qualquer coisa menos a vontade dele. Qual é o valor daquilo que foi impregnado em nós? Qual é o valor daquilo que está marcado em nós? Moeda encontrada, a parábola diz que ela perdeu uma das 10. Mas é interessante, porque sendo as casas de chão de terra, aquela mulher precisou ficar de joelhos e mãos no chão para encontrar a dracma, visto que a casa
Era uma casa pequena, chão de terra, sem janela. Ela pega uma candeia e em pé, ela não tem como achar a candeia, a moeda, a dracma, porque aonde a dracma caiu, ela não consegue ter acesso com a candeia ou a lamparina. Então a mulher da parábola de Jesus, ela dobra os seus joelhos e ela vai andar meio que de quatro, com os joelhos no chão e passando a mão na terra e trazendo a candeia para que ela possa, tateando de joelho, tentar encontrar aonde a dracma se perdeu. Candeia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para as nossas vidas. Nós não vamos fazer nada de diferente se nós não voltarmos para o joelho, se nós não voltarmos a nos humilhar diante daquele que em nós colocou o seu Espírito. Nós não faremos nada de diferente, não representamos nada enquanto nós não nos dermos conta do que Deus colocou para nós. Queridos, nem o Espírito que temos nos pertence. A Bíblia diz que o Senhor fez o homem do pó da terra, e o próprio Deus expirou nas narinas do homem, veio de dentro de Deus, e a Bíblia diz que o homem passou então a ser alma vivente. O Espírito que nós temos nem nosso é. Deixa eu dizer algo para nós. Quando nós deitarmos esta noite, ou quando deitamos ontem, o nosso espírito, nem nós temos conta para onde ele foi, o que aconteceu. Mas ao acordar hoje de manhã, e ao acordarmos amanhã de manhã, grave isso, é um milagre, é uma bondade de Deus permitir que abramos os olhos e novamente Ele como foi em 2024. Cada noite que a gente deita, a gente não sabe se vai acordar, mas quando a gente acorda, guarde isso no teu coração, o céu declarou: esta noite, mas não vai acordar amanhã, porque Deus assim entendeu. Mas eu sei, eu creio e eu clamo para que ao acordarmos amanhã, no primeiro dia do ano de 2025, não se esqueça, passou pelo céu, passou pela vontade do Pai, passou pela vontade do Filho, passou pela vontade do Espírito, dar para você, dar. Aquela dracma daquela mulher, ela foi para o joelho, e o único jeito de se achar era trazer a luz. Precisou que ela fosse insistente no meio da poeira, de uma maneira minuciosa, tornar a buscar. Como é bom olhar para vocês e olhar para nós e ver o emprego que Deus nos dá, ver a roupa que Ele nos dá. Mas tem alguma coisa que este mundo caminha rapidamente, está acelerado. Satanás sabe também que os seus dias estão se findando, e por isso a luta dele
para tentar cada vez mais se levantar contra a igreja, a casa do Senhor, contra os ministros de Deus, porque se fere o cabeça, se fere o pastor, acerta as ovelhas. Quanto mais ele fechar a igreja, mais dificuldade terá das pessoas terem um lugar. Quanto mais a gente se desgastar, se aborrecer, se entristecer, menos a gente prega. Essa é a estratégia de Satanás. Mas eu venho aqui para pregar para a tua alma e para a minha alma essa noite e dizer: o Senhor nos dará mais um ano de vida em 2025. Não é uma ameaça de um problema, não é uma ameaça de um fato, não é um problema de enfermidade, não é uma luta que vai se levantar. Entenda isso, é quando a gente acorda. O diabo poderia, se pudesse, ele nos impediria de acordar para que a gente não pregasse. Em 2025, não se esqueça, cada dia que você abrir os olhos, quando você estiver deitado em sua cama, lembre-se, passou pelo Pai, passou pelo Criador, o desejo de nos dar mais um dia dessa terra. Qual é o propósito de Deus? É que a gente use a dracma que Ele deu. É que em nós essa dracma seja usada para proclamar as boas novas. Aquela mulher, existiu nela uma atitude de buscar o que estava perdido. Reunião de oração não tem quórum grande. Jejum não tem quórum grande. Estudo bíblico, escola dominical não tem quórum grande. As mesmas dificuldades que às vezes nós alegamos para algumas coisas não são as mesmas que alegamos para um almoço, para uma festa, para um passeio, para um evento. E eu não estou dizendo que isso é pecado, não é. O problema é que algumas dracmas estão perdidas, e só há um jeito de encontrar essas dracmas. Eu sei que essa palavra ela fala sobre o resgate de quem estava fora e se perdeu, mas o que o Espírito nos fala hoje para nós, para esse novo ano, é que moeda encontrada é estar de volta no lugar certo, é estar de volta na posição que Deus te chamou. Querido, me ajude a pregar para essa pessoa que está do seu lado. Olhe bem para ela. Você é essa dracma. Você é. O reencontro significa voltar para o local, para a posição aonde Deus não nos mandou sair, não nos permitiu sair. Como é que se reencontra o propósito da minha vida? Eu acho aqui neste exemplo de Jesus, na parábola de Jesus, uma temática bem simples: joelho no chão e traga a Bíblia para a vida, traga a palavra de Deus para a vida, traga a palavra de Deus nos momentos de crise conjugal, traga as palavras ou a palavra de Deus no momento em que houver um conflito dentro de casa. Tragamos a palavra de Deus para dentro da igreja quando houver alguns levantes, alguns problemas. Tragamos a palavra de Deus quando algumas notícias chegarem em nossa casa, quando algumas dificuldades chegarem. Joelho no chão. E assim como aquela dracma que foi encontrada porque aquela mulher se humilhou, colocou-se de joelho e trouxe a candeia. Quando nós trazemos de volta a Bíblia, a palavra, não a palavra como eu quero, não a palavra como eu interpreto, não o evangelho evangeliquez, não a palavra religiosa, é trazer a Bíblia. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é lícito, isso aqui não é lícito. Eu devo praticar o ID, então eu tenho que praticar o ID. Mas ninguém vai encontrar o seu valor se de novo não voltar a se ajoelhar e com as próprias mãos, que significa também atitude, trouxer a palavra. Querido, aqui o texto diz que Deus faz festa. A Bíblia diz que os anjos fazem festa quando o propósito é reencontrado. Eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero declarar sobre a tua casa, eu quero declarar sobre a tua família, eu quero declarar sobre a tua profissão, eu quero declarar sobre o teu casamento, eu quero declarar sobre o ministério que Deus colocou sobre a minha vida, eu quero declarar sobre a sua casa, os seus negócios,
Eu quero declarar que a boa e perfeita vontade de Deus será reencontrada e haverá festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa, e o Senhor está nos chamando para o ano de 2025. O Senhor quer nos reencontrar. O Senhor quer posição de igreja. Eu só sou igreja quando eu estou fixado num corpo. Fora disso, eu sou um pedaço, eu sou um membro qualquer. Se cortar minha mão, passou um tempo, vai ter que jogar e enterrar, porque ela vai feder. Mas o pedaço que cortou e o resto do meu corpo que ficar, vai continuar sendo corpo. Mas um membro fora do corpo não passa de um membro para ser jogado fora e enterrado, porque membro precisa estar inserido no corpo. Fora do corpo não é membro, é algo para ser lançado fora. São nossas atitudes que farão com que coisas diferentes aconteçam em 2025. Nada muda se a gente não mudar as atitudes. Não adianta ouvir uma palavra dessas, que vieram os 2 pastores que me antecederam e usados pelo Espírito já fizeram uma pré-anunciação da mensagem. Nada vai mudar na sua vida, na sua casa. As pessoas fazem planos e projetos para o novo ano, fazem projetos pessoais, fazem desenhos de algumas coisas, mas e o reino de Deus? E essas pessoas que estão morrendo, para onde nós estamos as mandando, se não cuidarmos dela? A igreja não pode ser levantada numa região, num bairro, para ter um belo e lindo coral, para ter uma banda espetacular, para ter uma coisa extraordinária. Não, a igreja faz a diferença quando nós nos colocamos simplesmente dentro da condição de cumprir o nosso papel de igreja. É quando nós exercemos o propósito de Deus. A Bíblia diz que o Senhor declara que Ele fica feliz quando nós reencontramos o nosso propósito. Eu pergunto a você esta noite algo que o Espírito tem me perguntado nesses últimos meses: qual é o teu valor? Qual é o teu valor? Aonde a imagem de Cristo está estampada em você? Porque se nós somos a dracma de Cristo, então nós trazemos marcado em nós o rosto de Cristo. Do que adianta dizer que eu sou um cristão se eu não faço nada, se eu não me movo? Eu sou uma moeda perdida. Qual é o valor de uma moeda perdida? 0. Moeda só tem valor quando ela foi encontrada. 2025, as coisas só vão mudar se a gente mudar as atitudes. A primeira igreja começa onde? Na sua casa. Você não pode viver de uma alimentação apenas aqui do culto. Você precisa começar o ano lendo a Bíblia. Precisamos nos encher mais de Deus. O mundo está jogando pesado, o diabo está astuto, sempre foi, mas ele sabe que os dias dele estão chegando. São as nossas atitudes que farão com que coisas diferentes aconteçam em nossas vidas. Entrar em um novo ano sem mudanças, fazendo as mesmas coisas, será apenas mudança de calendário. Oh, paz do Senhor, bom, como é que você está? Tudo bem? Aquele evangeliquez, e aí varão, e aí varoa. Não passa disso. Nossos compromissos com almas que estão se perdendo, para onde vão? O quanto nós investimos em oferta missionária, o quanto nós investimos em nós, o quanto nós investimos no crescimento espiritual. A parábola diz que aquela mulher, ela dobrou o joelho, se curvou dentro da sua casa durante o dia e trouxe a candeia. Sabe por que muitos de nós às vezes brigamos, nos tornamos desafetos, passamos a não entender a linguagem do Senhor? Porque está faltando a candeia. Queremos viver um evangelho segundo o meu entendimento, segundo eu acho, segundo eu penso e segundo eu quero. Quer ver o Senhor operar? Traga de volta no joelho a aplicação dos atos da nossa vida à luz da palavra de Deus. É quando trazemos
A candeia, que é a palavra de Deus. É quando dizemos em casa aos nossos filhos. É quando dizemos à esposa, a esposa diz ao marido. É quando o pastor diz à igreja. É quando o Espírito sopra sobre a igreja. É quando o Espírito ministra sobre o pastor. É quando o colegiado fala. É quando o Espírito se manifesta e diz. É a palavra. É de joelho. A mulher reencontrou o que estava perdido. E o Senhor Jesus, narrando aquela história, diz: houve festa, os anjos celebraram, porque foi reencontrado o que estava perdido. Eu quero declarar algo sobre a sua vida essa noite, sobre esta casa essa noite, para onde você for em 2025, nas rodovias que você tiver, os locais que você pisar, receba isso aí em nome de Jesus, não para fazer força, para fazer jargão, que você represente o olhar de Cristo, que você represente o falar de Cristo, que aonde você chegar, Satanás dê o seu grito de desespero e bata em retirada. Aonde houver discussão, onde houver problema, quando você chegar, que Satanás olhe e diga: eu não posso com o Deus dele, porque você representa a imagem do Senhor nosso Deus. Cada dia que nós acordarmos em 2025, como foi dito aqui, haverão dias de lutas, óbvio. Haverão dias ruins, óbvio. Mas quando você abrir os olhos em 2025, lembre-se, você já traz dentro de você o sopro de Gênesis. Fez o barro, o homem amassou e fez isso. Saiu de Deus. Você carrega dentro de você. Põe a tua mão sobre o teu ventre se você crê. Você carrega dentro de você parte do Espírito de Deus. Dracma perdida. Aquela mulher nos ensina que, como ela, nós precisamos voltar a dobrar o joelho em oração. Não adianta reclamar, irmão. Não adianta ficar justificando. É quando nós nos curvamos ao Senhor que voltamos a procurar pela dracma que Ele nos deu. Só a oração. Uma igreja que não ora é uma igreja descompromissada. É uma igreja desaliançada. Uma igreja que não traz a dracma é como aquela mulher que trazia o seu diadema no seu turbante, mas lhe faltava uma. Pode cantar bem, pode ser de um dom de ministrar, pode ser uma pessoa que oferta, que dizima, que isso é obrigação de todos, mas te falta uma dracma. Para aquelas mulheres casadas judias, sair à rua faltando uma dracma significava infidelidade. Nós não representamos Cristo quando não temos as dracmas completas. Como é que se recobra ou como é que se acha essa dracma? É quando se dobra o joelho e traz a palavra de Deus. Menos palavras horizontais e mais palavras verticais. Menos blá 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 aqui e mais conversa com o Espírito aqui. É quando aquela mulher dobra o joelho. Imagine a cena. Uma casa simples. Para muita gente a dracma de Cristo não faz diferença, mas para quem sabe o valor que ela tem, sabe o que representa. Por isso, numa casa sem luz, numa casa simples, ela vai andar, seus joelhos provavelmente, talvez pudessem ter sido um pouco arranhados, lesionados, mas ela foi tateando. Ela foi pegando a cadeia e foi tateando. Ela não achou talvez na primeira, não achou na segunda. Eram casas simples e pequenas, mas quando ela achou, ela chamou as suas amigas e vizinhas para fazer festa, porque aquilo que estava perdido foi reencontrado.
Igreja que Jesus não está, não é igreja. Pode ser qualquer coisa, instituição, agremiação. Eu posso ter uma Bíblia de letra extra gigante. Eu posso cantar hinos bonitos. Eu posso ter uma igreja maravilhosa. Jesus está lá? Jesus se manifesta? Eu tenho representado Jesus? Quantos valores nós perdemos e nem reparamos que perdemos? Queria que você entendesse que eu não estou trazendo uma palavra de exortação. Eu estou trazendo uma palavra para o ano de 2025 que Deus ministrou o coração. O tema da mensagem desta noite é em busca da dracma que se perdeu. Algumas pessoas estão preocupadas com consagrações, ordenações, títulos, etc, etc. Mas quem se importa? Quem se importa com aqueles que ainda não receberam Jesus? Como é que você está? Que tudo bem? Veio do culto? Eu não vim. 2025 está chegando. Quantas almas? Quantas almas? Quantos valores nós perdemos e nem nos damos conta que perdemos? Você se lembra que você cantava, que adorava, que tocava, que pregava, que limpava, que fazia, que exercia? Algumas coisas de repente tomaram espaço maior. Quantas coisas insignificantes passaram a gerenciar o nosso olhar? Quantas coisas, quantas conversas começaram a fazer mais efeito do que aquilo que o Espírito soprou sobre você? Você ouviu aqui o pastor Elias ministrando essa noite, o pastor Hélio. Que coisa fantástica! Como o Espírito de Deus é tremendo. A excelência atrai a presença de Deus. É a excelência de servir. O que foi de insignificante que passou a gerenciar o seu olhar? Do que adianta a gente crescer financeiramente se não representamos mais a imagem na dracma? Quantas dracmas estão escondidas pela falta de luz? Conheço a Bíblia, conheço os textos, mas cadê a dracma? Só tem um jeito da dracma ser encontrada: é de joelhos, se humilhando, buscando. E aquela mulher não chamou as suas vizinhas e amigas para ajudar a encontrar. Foi ela que encontrou sozinha. Não espere que as pessoas vão buscar Deus por você, por nós. Somos nós quem temos que nos humilhar, temos que nos ajoelhar, temos que nos consagrar e trazer para a nossa vida a luz da palavra e iluminar. Como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ei, eu pisei aqui, isso aqui não é o caminho de Deus. Ei, eu fui para cá, isso aqui não é o caminho de Deus. Ei, eu emprestei o meu ouvido para Satanás, não, isso aqui não é de Deus. Eu emprestei minha boca para Satanás, não, isso aqui não é. Traga a luz da candeia, de joelho, você vai reencontrar o propósito de Deus para a sua vida. De repente você vai estar num ponto de ônibus, na academia, na rua, no mercado, e vai acender um fogo em você, que você vai dizer para alguém: bom dia, boa tarde. A pessoa vai falar, por exemplo, não estou muito bem. É a hora da dracma começar a representar o valor. Abra a tua boca. Diz: por quê, filha? A pessoa vai começar a contar a história dela. Você diz: posso orar por você? Ali no mercado, na rua, o valor, a dracma representa a imagem do seu imperador. Então, meu querido, prepare-se. Se você crer e você desejar, 2025 é o ano da busca da dracma que se perdeu. Deus vai usar você em locais e posições que até então você não imaginava. É lá no seu trabalho, é na rua, é na feira, é comendo um pastel, é na lanchonete, é fazendo uma corrida. Aonde você for, lembre-se, você traz a marca de Jesus sobre a tua vida. Quantos não fazem nem desejam mais a candeia para reencontrá-los? Como no Éden, se deixa de ouvir a voz de Deus e passa a se ouvir a voz de serpente. Adão e Eva desfrutavam da harmonia e da graça de ouvir a voz de Deus, mas porque deram menos valor à presença de Deus, passaram a falar com serpente. Quantos estão deixando de falar com Deus, mas estão falando com serpentes? Como no Éden,
se trocou a presença de Deus pela companhia de anjo caído. Anjo caído não é anjo, é demônio. No Éden, o texto diz que no final do dia, na viração do dia para a noite, imagine que coisa fantástica, o Senhor vinha. Deus desejava conversar com Adão e com Eva. Foi ali no Éden que esse casal trocou a presença de Deus pela presença de anjo caído. E a conta chegou, e a conta está alta. Na simplicidade, aquela mulher nos ensina que é na simplicidade que se reencontra a dracma. Ah, queridas, eu não sou nostálgico, mas que em 2025 haja períodos de oração na sua casa, você sozinho, você com a sua família, e quando o pastor falar tem vigília, tem consagração, você seja o primeiro a chegar aqui na porta. Aquela mulher, ela se recusou em dar a dracma por perdida. Ela foi procurar o diadema na cabeça da mulher, que era o símbolo da fidelidade ao marido, é o símbolo do diadema da igreja. Igreja que falta dracma é a igreja que não está representando o seu Senhor. Quantos talentos e quantos dons se deixa perdido e não se volta atrás para procurar, recuperar, buscar ou retornar, porque não queremos trazer a candeia, que é a palavra de Deus. Quantas preocupações desnecessárias com isso, com aquilo, enquanto é na simplicidade. Na simplicidade. Eu me lembro de alguns cultos que não tínhamos microfone. Quero representar novamente e dizer, eu não sou nostálgico. Nós não tínhamos digital, não tínhamos um monte de coisa. Era um pandeiro, uma sanfona, e às vezes não tinha. Era batida de palma, era hino da harpa, mas o valor da dracma se manifestava nos momentos de oração. Aonde está a tua dracma esta noite? O ano está terminando. Esta igreja local, assumimos um compromisso em 2024 que se encerra o ano, não um compromisso, de ganhar mais uma alma para Jesus. Então, aonde está a tua dracma? Como vai ser em 2025? Quais serão as desculpas que daremos em 2025? Quando se perde a simplicidade, quando se perde a essência do Evangelho, nos tornamos arrogantes, prepotentes, vaidosos, orgulhosos e rancorosos. Quando se perde a simplicidade, a última coisa que se deseja trazer é a Bíblia para nos ajudar a reencontrar. Tenta falar do Evangelho para quem está longe. Não fale de Jesus comigo. Eu conheço a Bíblia de cor e salteado. As ruas estão cheias de pessoas bêbadas, drogadas, perdidas, que conhecem a palavra, mas não quiseram trazer a candeia para novamente os iluminar. Não se reencontra a dracma perdida sem a luz da palavra. Caminhos errados, posturas erradas, são consequências da ausência de candeia, que é a palavra de Deus. Caminhando para o fim, o que está sendo feito com o que Deus te deu? O que está sendo feito? Dracma reencontrada é a reconciliação com Deus, é ter a possibilidade de servir. É Jesus dizendo que o Pai continua procurando pecadores perdidos. Quando se reencontra a dracma, aquela mulher selecionou pessoas para celebrarem com ela. É necessário a gente escolher quem de fato nos aproxima de Deus. Você olha para aquela palavra, ou para esta que é esta noite, ela não chamou alguns que talvez a gente fala, mas ela não chamou um parente, não chamou um familiar, ela chamou vizinhos e chamou amigos. Para se encontrar a dracma perdida, é necessário escolher quem de fato nos aproxima mais de Deus.
Talvez a gente tenha que dizer não, cortar algumas coisas, porque a volta dele está mais perto hoje do que o ano passado. Ele está na porta. As bênçãos de Deus, muitas das vezes, vêm de onde nós não esperamos. Foram aquelas amigas e vizinhas que honraram aquela mulher, fazendo festa com ela. Não gaste o seu tempo com quem não honra o Senhor e não celebra as tuas vitórias, as tuas conquistas. Lembre-se de uma coisa: nós somos aquilo que carregamos. O que você carrega dentro de você é o que identifica quem você é. É o que nós trazemos dentro de nós que mostra qual é a autoridade da nossa vida. Não tente administrar aquilo que Deus está administrando, senão você pode perder a dracma. E por fim, nosso destino é definido pelas escolhas que fazemos nessa vida. Aquela mulher dobrou o joelho. E se eu fosse aqui fazer uma exegese mais perto de uma compreensão aos nossos dias de hoje, aquela mulher parou tudo. Ela tinha 9 dracmas que estavam na posse. Eram para ser 10, mas uma foi o suficiente para ela parar com tudo e procurar. Eu vinha pensando nessa palavra desde outubro e falando com Deus. Quantas conversas chegam ao nosso ouvido e nos desanimam. Quantas ameaças chegam para nós e a gente entra em depressão. Quantos dedos de Satanás se levantam para dizer, e a gente pega a dracma que Deus nos deu e deixa escorregar, e a gente fica assim, e começa a aceitar que não vamos vencer, que não vamos crescer, que não vamos triunfar, que não vamos fazer isso, que não vamos fazer aquilo, porque nós simplesmente esquecemos da imagem que está em nós. Como um gato que olha no espelho das águas, ele não vê o seu rosto, ele vê a imagem de um animal maior. As pessoas que olharem para nós em 2025 não nos verão, mas verão o leão da tribo de Judá que está sobre a nossa vida. Aquela mulher, ela encontra a dracma e ela volta a fazer festa. Se nós deixamos de ser generosos por causa da ingratidão de alguns, então nós perdemos o valor da dracma. Se o mal conseguiu produzir em nós o efeito que ele queria, nós não representamos mais o Senhor da dracma. Nós agora representamos o derrotado, o falido, o pessimista, o caído. Quando aquela mulher reencontra a dracma, ela chama quem de fato faz parte da vida. 2025, eu não tenho dúvida, será um ano de desafios, será um ano de grandes propósitos, mas o momento em que a igreja mais cresceu sobre a face da terra não foi nos tempos de paz, foi nos tempos de guerra. O valor da dracma só existe quando ela está disponível para servir. Você entende isso? O valor que está sobre você, sobre nós, só tem finalidade quando nós estamos disponíveis para servir. Quando o meu eu mandar, quando o meu querer falar, eu não represento a imagem da dracma. E nada do que eu tenho, aquela dracma não pertencia àquela mulher, era uma permissibilidade do rei para ser usada. Os dons que temos, o talento que temos, nunca foi nosso, sempre foi dele. No momento em que ele quiser tirar, ele tira. No momento em que ele quiser cortar, ele corta.
Acorde amanhã, quando você abrir os olhos, põe os teus pés no piso do teu quarto e diga: obrigado, Jesus, mais um dia para que a tua glória se manifeste através de mim. Fique em pé em nome de Jesus. Que em 2025 o valor da sua dracma seja reencontrado. Ah, pastor, mas o que eu represento? Você representa